ministrando, o Senhor está fazendo a obra dele e nós estamos aqui para obedecer. Fica à vontade. A paz do Senhor, boa noite, amada igreja. Antes da gente iniciar, mais uma vez eu vou orar. A oração nunca é demais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus vivo, todo-poderoso, a verdade, o dissipador de todas as trevas e da mentira, de todo o mal. Senhor, em concordância com as orações dos teus servos, Diácono Marles, o irmão Gerson, e de todos os teus servos, não só aqui nesse momento, mas todas as orações que já foram feitas ao Senhor, mais uma vez em concordância, te apresentamos, Senhor, a vida do nosso pastor Djalma, a irmã Rosa, a diaconisa Rosa, e entendemos, Senhor, que o ataque é contra quem está na liderança. É como quando o rei ia para a guerra, ele era o primeiro que ia e o exército ia atrás. Então, nós estamos aqui para te glorificar, bem dizer, e também pedir, Senhor, o teu socorro, o teu amparo e a tua proteção para a vida do nosso pastor, o pastor Djalma e da diaconisa irmã Rosa. Guarda os teus servos, Senhor. Só o Senhor sabe todos os ataques e contra-ataques que eles sofrem, porque Satanás foca principalmente quem está na liderança, e são os teus servos que estão, Senhor, e subsidiariamente em cada um de nós. Então, nós estamos aqui para suplicar o teu socorro, o teu favor para a vida dos teus servos. Guarda a saúde do teu servo, repreenda toda enfermidade. O Senhor tem visto todos os levantes que têm surgido, mas eu te peço, dá ao teu servo estratégia, dá ao teu servo serenidade, blinda o teu servo cada vez mais e não deixe ele se irar como Moisés, que sim, muitas vezes é uma ira justa diante de certas situações, mas ajuda ele a manter a calma, a serenidade, o domínio próprio. Livra-o de todos os ataques e retaliações. O Senhor tem visto tudo que o teu servo tem passado. Eu não contemplo, eu não estou ali, eu não conheço a vida do teu servo, mas o Senhor observa de dia e de noite, manhã, tarde, noite, madrugada, todos os momentos, todas as retaliações, ataques e contra-ataques no plano espiritual, mental, físico. O Senhor tem visto tudo que o teu servo tem passado, todas as lutas que tem enfrentado, inclusive as retaliações ali no terreno da igreja. E eu te peço, Senhor, o teu socorro, a tua resposta, o teu amparo, e ajude o teu servo a vencer, Senhor, não na força do seu braço, mas com a estratégia da tua parte. Que a vitória seja de maneira transbordante para a glória do teu nome. Então, abençoa os teus servos, dá-lhes saúde, repreenda o mal. Te apresento as nossas vidas, te apresento, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquela obra que, se for da tua vontade, nós estaremos ali no sábado. E eu te peço, repreenda todo impedimento, repreenda toda barreira. Eu também te louvo e exalto, porque acho que foi na terça-feira o Senhor deu livramento de morte ali. Eu vi a morte pairar naquele lugar. Mas pelas tuas mãos fortes, pelo teu agir poderoso, o Senhor deu livramento. E eu te agradeço. Então eu te peço que no sábado, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, opera ali verdadeiros milagres e maravilhas. Ajuda-nos para que aquela obra avance, para que seja feito tudo que precisa ser feito, passar o motosserra ali naquelas partes da carnalbeira em cima, colocar a viga, né? Eu acho que esse é o nome correto. E segundo o teu querer, a tua vontade, avançarmos, telharmos, se for necessário pegar a areia de um determinado lugar e colocar lá na parte central que nós possamos colocar. E se não concluirmos, que a gente possa pelo menos chegar perto, avançar significativamente. Tudo isso, claro, com cuidado, com atenção, com segurança. E que o teu nome seja exaltado para todos sempre, Senhor. Então, nós pedimos que a tua obra avance, repreenda todo impedimento, barreira. Guarda os teus servos e guarda cada um de nós que aqui estamos, as ovelhas, Senhor. Guarda as nossas vidas. O Senhor tem visto todos os levantes do inferno, como o teu servo mesmo estava dizendo agora há pouco, que temos visto cada vez mais as retaliações contra o povo de Deus.
mas é justamente porque buscamos ser luz e sermos fiéis a Ti. Então o inferno se levanta com ira, com raiva, porque o inferno não nos quer ver vencendo, não quer que a gente viva uma vida abundante. O inferno, se pudesse, nos mataria no instante. Satanás e os seus demônios são verdadeiros mercenários, e nós vemos isso através da história, de como eles muitas vezes pegavam povos, desmembravam pessoas, faziam coisas terríveis. Então é isso que Satanás quer. Se pudesse, ele nos destruiria, mas é a Tua graça, é a Tua glória que nos guarda, que nos protege. Então ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em tudo, como Daniel, homem no qual não se achava vício algum ou culpa. Nos ajuda a sermos assim, fiéis a Ti. Nos ajuda a vencermos, Senhor, o nosso eu. Porque muitas vezes nós focamos até nas lutas externas, mas não nos atentamos para as lutas internas. Como Davi mesmo enfrentou a sua luta interna e ele não venceu. E o Senhor queria o que para Davi? Uma vida abundante em todas as áreas da vida dele. Mas devido ao descuido, uma série de situações, aquilo que deveria ser abundante foi um verdadeiro destroço, uma verdadeira destruição. Ele contemplou ali, creio eu, que 4 vidas sendo destruídas, e tudo por causa do pecado dele, porque ele fez o que não devia ter feito, pegou o que não era seu, e devido àquele pecado, quando o Senhor mandou o profeta Natan até ele, vai lá, diz para Davi que tinha um homem rico, que tinha muitas cordeiras, tinha um pobre, só tinha uma. O rico foi, matou a cordeira e deu para o visitante. Aquela visita, eu acredito que seja Satanás. Ele matou ali aquela mulher naquele ato ali indevido. E devido àquilo ali, quando o Senhor mandou o profeta disse, Davi disse, uma sentença justa respaldada na palavra do Senhor: tal homem é digno de morte e deve restituir 4 vezes. E ali ele estava falando contra si próprio. Quando o profeta apontou para ele e disse: tal homem é tu, ó rei. E ele caiu em si, fez o Salmo 51. Mas a sentença continuou, mesmo apesar do arrependimento, as consequências continuaram. E ali ele contemplou a morte do seu filho, que nasceria daquela mulher. Depois ele viu um filho destruir a vida da outra filha. Viu o filho que tinha destruído a vida da filha ser morto pelo irmão. E aquele irmão que matou o outro tomou o próprio reino dele, possuiu as mulheres dele e por fim também foi morto. Então é só destruição. É isso que Satanás quer. Ele quer nos ver destruídos, derrotados, tristes, perdidos. Mas o Senhor quer para nós o melhor. Então ajuda-nos a vencer as batalhas espirituais, porque elas são reais. E não é apenas as lutas externas que acontecem fora de nós, mas as que acontecem dentro de nós. E muitas vezes é silencioso, como foi ali na vida de Davi. Então nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a vencermos essas lutas. Precisamos do conhecimento da Tua palavra, e eu digo isso não porque estou aqui para ser um instrumento Teu, mas é porque de fato precisamos da Tua palavra. É o que diz Oséias 4,6, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. A palavra de Deus diz em Mateus 22:29, se eu bem me lembro: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então eu te peço, nos ensina as Escrituras e o Teu poder. Pedimos isso ao professor Espírito Santo, que o Senhor destacou, designou para estar aqui conosco. É como Jesus disse: se eu não for, não virá o Consolador, mas indo eu, virá o Consolador. Então o Consolador está aqui. Nós te pedimos que o Consolador seja o nosso mestre, venha nos ensinar, venha nos dirigir, não só nesse momento aqui, logo mais dessa aula, mas todas as vezes que estivermos nas nossas casas, ou onde estivermos, que necessitarmos de fazer uma oração, ou estudarmos a Tua palavra, quando abrirmos a palavra, que nós não entendermos, que nós possamos nos lembrar e dizer: Senhor, me ensina, me mostra. E ali o Senhor nos ensinar, nos mostrar, e que possamos não só aprender, mas pôr em prática, porque só teoria e não pôr em prática não serve de nada. Então nos ajuda, Senhor. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Eu quero nesse momento te louvar, te exaltar, te bendizer, porque o Senhor é soberano, é sublime, é majestoso, é digno de toda honra, glória, majestade, adoração, louvor e exaltação. E o Teu Filho está à Tua direita. E como eu vi na palavra hoje, vive e reina para todo sempre. Apocalipse 1, verso 8, se eu bem me lembro, que Ele foi morto e ressuscitou e vive para todo sempre. É como Ele disse,
em determinado momento nos evangelhos, antes que Abraão existisse, eu sou, ele é. Sem ele, nada do que foi feito se fez, como diz lá em João, capítulo 1. Então, Senhor, ajuda-nos a te conhecermos, a te temermos e a vivermos uma vida verdadeiramente respaldada em Ti e em santidade. Ajuda-nos, remove essa natureza pecaminosa que está impregnada em nós. Vem fazer nas nossas vidas, como está lá em Romanos, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Então nos ajuda, precisamos de Ti para vencermos todas as lutas, todos os desafios, vencer a nós mesmos, o mundo, Satanás e toda a ardilosidade do inferno, Senhor. Nós Te louvamos, exaltamos, bendizemos o Teu nome, suplicamos o Teu favor, te agradecemos por ser tão majestoso. Guarda cada vida aqui, chega com resposta, chega com amparo. E assim como eu vi hoje lá em Daniel 2, verso 23, que até o texto-chave da escola bíblica desse período que nós estamos fazendo, que ele louva ao Senhor agradecendo porque o Senhor deu a sabedoria, o poder, o entendimento do que o rei queria saber. Então nós Te louvamos e exaltamos porque o Senhor é fiel. Te agradeço também pela vida do irmão Gerson, que, como ele mesmo disse, estava ali batalhando para conquistar, angariar o pão de cada dia. E cada um dos Teus servos que aqui estão, que nas suas lutas, o Senhor sabe, o Senhor conhece, eu não sei, mas o Senhor vai aonde eles vão, o Senhor está com eles, ajudando eles, dando força a eles, dando coragem a eles. Esteja com cada um dos Teus servos, aonde quer que eles venham aí, vão segundo o Teu querer, a Tua vontade. Repreenda todos os males, impedimentos, guarda-os nos seus, na sua área laborativa, seja os Teus servos que vão para o mar, seja os Teus servos que estão em alguma construção, seja as Tuas servas, né? Não sei se uma pessoa ou mais estão ali num hotel. Enfim, aonde os Teus servos estiverem trabalhando, vá adiante deles, livra dos perigos, livra dos perseguidores que se levantarem contra eles, ajuda-os a vencer na estratégia, dá-lhes entendimento, repreenda o mal, Senhor, e faz tudo isso para a glória do Teu nome. Aleluia. Ajuda-nos a tomar posse da terra prometida. A Tua palavra diz que o Teu reino é tomado com esforço. Então ajuda-nos a tomarmos posse do Teu reino e vivermos uma vida extraordinária, abundante. Que esses ensinamentos que nós temos aprendido aqui sirva não só para edificação pessoal, mas também, como disse Josué, na parte que eu estava lendo hoje, lá em Josué 24:15, se eu bem me lembro, escolham quem vocês vão servir. Mas Josué diz, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu te peço que o ensino da Tua palavra sirva também para alcançar toda a família dos Teus servos. Não é como diz, na palavra como diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então o Teu Espírito é o Senhor que vai conduzindo, assim como o Senhor nos alcançou em algum momento da nossa vida. Alguns vieram pelo amor, outros vieram pela dor, assim como eu vim pela dor. No primeiro momento foi pelo amor, mas depois foi pela dor. O Senhor permite situações, porque o Senhor nos ama tanto e o Senhor não tolera nos perder para o inferno. Então o Senhor permite a dor. E é como eu já disse uma certa vez, o Senhor usa primeiro um martelinho de ourives, aquele bem pequenininho. Se não fizer efeito, usa um maior, vai usando um maior, até usar um martelo tamanho padrão. E se não servir o martelo tamanho padrão, o Senhor usa a marreta. E se não servir a marreta, o Senhor usa a mega marreta. Mas o Senhor alcança o objetivo porque o Senhor nos ama e o Senhor quer o nosso bem. E o Senhor permite a dor, que é para nos fazer acordar e dizer, não, o que eu estou fazendo da minha vida? É isso que eu quero da minha vida? Quando, na verdade, o Senhor tem algo extraordinário para nós. Mas muitas vezes nós queremos viver uma vida medíocre. E o Senhor tem para nós ali, como o que fez Davi, que foi para aquele campo de batalha, a olhos humanos ele não tinha como vencer Golias, mas como ele andava com o Senhor, ele venceu o gigante. Da mesma maneira, Esther era apenas uma judia, numa terra estranha, tinha sido levada em cativeiro devido a vários períodos ali, os povos, e foi parar naquele momento, e o Senhor fez com que aquela judia, talvez os que olhassem ela disseram, não é só mais uma judia, uma qualquer, mas o Senhor fez ela se tornar rainha, e o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Mas isso só acontece se for na Tua presença. Sem o Senhor não acontece. Então, é como o Senhor disse,
que se nós formos fiéis, nós comeremos o melhor desta terra. Então ajuda-nos para que a gente coma o melhor desta terra, para que nós possamos ver esses ensinamentos postos em prática e gerar os resultados, porque muitas vezes quando nós trabalhamos, eu não sei os irmãos, mas eu posso falar por mim pelo menos, que muitas vezes trabalhei, batalhei, parece que não saía do lugar, e muitas vezes não via os resultados, talvez até acontecesse, mas não via. E gerava frustração, porque qual é a sequência lógica? É você batalhar, se esforçar e em algum momento você conquistar. Né? A gente trabalha para quê? Para manter a família, para ter uma qualidade de vida, se possível construir uma casa melhor, ter um transporte melhor. Isso não é o nosso principal, mas nós também sonhamos. E é uma consequência lógica para quem trabalha, para quem batalha. E quando isso não acontece, a gente fica frustrado. E muitas vezes isso aconteceu. Mas precisamos do conhecimento da tua palavra, porque esse conhecimento vai nos conduzir para nós pormos em prática e vermos os frutos. Então, nós te louvamos, exaltamos, bendizemos o teu nome. Ajuda-nos a te conhecer como o Senhor se revelou aos profetas, que tiveram a visão da tua majestade. Ajuda-nos a sermos fiéis a ti, ajuda-nos a não flertar com o pecado, a não nos render, preferirmos a morte do que pecar contra ti. Nos ajuda, porque é verdadeiramente somente firmados em ti, de tal maneira que a gente consegue vencer todo o desafio. Aleluia. Assim como Estevão, que mesmo diante ali dos doutores, ele não temeu, ele falou a verdade. Glória, e antes de ser levado para ser apedrejado, ele disse: eis que eu vejo o céu aberto e o Filho de Deus assentado à destra do Todo-Poderoso. Ele falou a verdade, ainda que eles não acreditassem. E nós precisamos ser assim. Não nos deixa sermos como Pedro, que ainda não teve um encontro de tal maneira contigo, que foi transformado, para que na primeira oportunidade nós não te neguemos. Mas que nós possamos ser aquele Pedro transformado, aquele Pedro que, quando é açoitado pelos principais sacerdotes, fica alegre, porque foi achado digno de sofrer pelo nome de Cristo, e não aquele que nega. Então nos ajuda a sermos fortes e corajosos, e ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, para que vençamos e tomemos posse da terra prometida. Eu te louvo e exalto juntamente com os meus irmãos, te agradeço por tudo, e como eu já disse anteriormente, de mim mesmo nada posso, nada sei, nada tenho. É por isso que invoco o teu santo nome, o teu santo espírito, e usa-me como instrumento para falar aos nossos corações, porque eu não sei o que os teus servos precisam, eu não sei quais são as necessidades, e eu nem tenho poder, ainda que soubesse. Eu não posso nada, mas tu podes todas as coisas, para a glória do teu nome. Então nós te pedimos, Senhor, dirija-me, conduza-me, e a cada um dos teus servos. E hoje eu estou aqui, mas amanhã serão eles que o Senhor vai usar, seja aqui na igreja onde nós estamos, na Igreja Evangélica Redenção em Cristo, ou para onde o Senhor nos enviar, como missionários, como pastores, como o Senhor quiser, seja só mesmo para ir executar uma missão específica e retornar, seja para passar algum período, o Senhor sabe. Então eu te peço, vem preparar-nos e usar-nos de maneira tal, para a honra e glória do teu nome. Assim nós te louvamos, exaltamos e bendizemos, em nome de teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. A lição de hoje, a lição 5. Essa daqui, menina, eles vão sentar ali. Pode pegar a cadeira, irmã. Só queria entregar. Não, Estou pensando em trazer a cadeira. A lição de hoje, a lição 5. Jesus Cristo. Mais uma vez, boa noite aos irmãos, a paz do Senhor. Amém. E privilégio, né? Nós estamos aqui novamente. O estudo dessa lição, o nome, né, científico que é dado pelos teólogos, né, é Cristologia. Eu queria perguntar aos irmãos qual é o tema central da Bíblia. E aí? O tema central da Bíblia. Deus. Jesus Cristo, não acertou. Não é Deus, não. O tema central da Bíblia é Jesus. é o tema da aula. Pois é. E lá em Apocalipse diz, né, que ele é o alfa e o ômega. Quer dizer que ele é o primeiro e o último.
Alfa e ômega é o alfabeto grego, né? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega a última. É por isso que se diz alfa e ômega, né? E se diz que Jesus é o primeiro e o último. A gente sabe que ele está em Apocalipse, mas a gente tem que ver ele lá onde? Gênesis. E quando diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? No português a gente não vê nada, porque é o português. Mas no original hebraico, as palavras que são utilizadas para definir essas palavras, quando elas são desmembradas, elas formam duas outras palavras. Bar, que é filho, e a letra Aleph, que é Deus. Que a gente juntando as duas é filho de Deus. Então Jesus está lá em Apocalipse e ele está em Gênesis. Ainda que nós não percebamos devido ao idioma, né? Porque o alfabeto português ele é muito pobre, né? Ele não tem a riqueza do hebraico. E porque foi que o próprio João, né? O apóstolo João, no livro de João, capítulo 1, ele diz: e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque ele está lendo no hebraico. Aí quando ele lê no hebraico, no original, ele diz: vixe, era sobre ele a história desde o princípio. Só que no português a gente não vê isso. Tem tantas riquezas na palavra de Deus, mas o tutano mesmo está no hebraico. E se for da vontade de Deus, um dia nós vamos ter uns aprofundamentos aí, vem? E aí a gente vai vendo Jesus o tempo todo. O Senhor vai criar Adão e Eva. Ele cria Adão e Eva. E aí, infelizmente, tem toda aquela situação, eles vão lá e pecam, né? Deus tinha dito, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comer, certamente morrerás. E tipo assim, Deus tinha uma grande variedade de frutos, né? Eu não conheço muito poucos frutos, mas existem tantos frutos da face da terra, e lá devia ter uma variedade enorme. E se a gente acha essas plantas lindas e maravilhosas hoje, imagina naquele tempo, que não havia pecado, era tudo tão perfeito, devia ser assim, algo extraordinário. E aí, tinha muita variedade de fruto, e Deus só proibiu um. Vamos supor que existissem, sei lá, 100 mil tipos de árvore. Deus proibiu só um. Só um. E foi justamente que eles foram mexer. Nem a árvore do conhecimento do bem e do mal Deus proibiu. Pode ler lá. Se eu bem me lembro, Deus só fala isso. Não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, até da árvore da vida eles poderiam ter comido. Mas, infelizmente, eles não comeram e foram comer o errado. E eles morreram. E aí, o que acontece quando eles comem? Eles morrem na mesma hora que Deus tinha dito. Porque no dia que ele comer, ele certamente morrerá. E aquela morte não era só uma morte física, era uma morte espiritual. Né? E é como a irmã Rosa disse, eles nem sabiam o que era morte. Né? Mas eles poderiam ter perguntado a Deus, Deus, o que é morte? Né? São mistérios que a gente não sabe, se eles sabiam ou não. Né? Dá realmente a entender que não. E aí, quando eles pecam, que o Senhor vem, né, para ter novamente comunhão com eles na viração do dia, não os encontra, e isso é uma maneira pejorativa, porque Deus sabe todas as coisas, ele vê tudo. Então ele sabia onde Adão estava. Só que ele queria ver a resposta de Adão, queria ver o coração dele. Né? E a primeira reação que o ser humano tem, quando ele erra, né, a instintiva de se defender. Então ele acaba botando a culpa em outro. Aí Deus vem, chama Adão, até que ele diz, ouvi tua voz e temei. Aí, porque estava nu. Aí Deus diz, quem te mostrou que tu estava nu? Acaso comeste do fruto? Aí o que é que ele faz? Não, foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu o fruto. Aí vai para a mulher diz, não, foi a serpente. Né? Ou seja, não disseram, foi eu, Senhor, pequei, me perdoe. Não, bota a culpa no outro. E aí o que foi que aconteceu? Deus deu a sentença para cada um deles, né? A mulher daria à luz a filhos com muita dor. O homem, do suor do trabalho dele, ele iria comer, né? Teria que trabalhar. Como a irmã Rosa até falou uma certa vez, que é o castigo, né? E realmente é mesmo. É a consequência. E a serpente disse, sobre o teu ventre andarás. Então, dá a entender que ela tinha pernas, né? Também na minha percepção, assim, eu acredito. Porque senão Deus não tinha dito, sobre o teu ventre andarás. Né? Se ela já andava, não tinha nem para que Deus dizer. Eu acredito que ela devia ser como essas lagartixas que tem, né?
esse camaleão, eu acredito que ela devia ser algo tipo assim. E aí, depois da sentença de Deus, ela ficou rastejante. Acredito eu, né? Está glorificando a Deus. E aí, o que é que acontece? Quando Deus expulsa o homem do jardim, ele vai e mata um animal. E veste o homem e a mulher dos pelos do animal, né? E aquele animal ali simboliza Cristo, que já é o sacrifício para reconciliar o homem com Deus, né? E desde aquele momento, Deus também disse que haveria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da serpente e da mulher. Que a semente da mulher, a gente sabe, é Cristo, né? Deus já estava preparando o resgate da humanidade ali, naquele momento. E aí depois a gente vê também a questão lá em Noé. Não, tem primeiro Caim e Abel, né? Aí Caim vai e oferece sacrifício. Ele leva o quê? Um animal. Falando de Cristo também. Abel. E Caim, como a gente já viu, né? Ele leva o pior, porque ele se sentia apenas uma coisa. Então ele levou qualquer coisa. Abel se sentia filho, ele levou o melhor. E lá em Noé, Deus manda fazer uma arca. E aquela arca também simboliza Cristo, nos livrando da destruição, né? O tempo todo é sobre Jesus. A gente muitas vezes é que não se percebe. Quando Deus manda fazer o tabernáculo, Ele dá as orientações. E até a maneira como estava organizado tudo no tabernáculo, forma uma cruz perfeita. Lá, né? O altar, logo quando você entra. Aí tem mais à frente uma bacia de bronze que você lava as mãos, né, os sacerdotes. A mesa da proposição com os pães, o candelabro, né, a menorá e a arca da aliança, lá no centro, no Santo dos Santos. Então, ali já era falando de Cristo. Quando o povo de Israel peca contra o Senhor, né, muitas vezes estão murmurando, devido à mentalidade que ainda está, a mentalidade escrava, e é a razão pela qual também eles não entram na terra prometida, devido à mentalidade escrava. Porque quando eles saem do Egito, que eles estão indo para a terra prometida, antes eles passam em Horebe. E Deus tinha dito: Moisés, esse é o sinal que eu falei contigo. Quando sair do Egito, vai trazer o povo para cá, para me adorar aqui. E ali era o momento do alinhamento. E infelizmente, no ambiente de milagres, você esconde pecado. Mas no ambiente da presença de Deus, nenhum pecado se esconde. Então, quando Deus estava ali, e Deus disse santificar, mandar o povo santificar durante 3 dias. No terceiro dia venha para cá. Chega lá, Deus começa a falar. Deus escuta todos falando ao mesmo tempo. Não era só com uma pessoa, não. Era Deus falando aqui, todo mundo ouvindo. Todo mundo ouvindo. Ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Eles ouviram e disseram para Moisés: Moisés, fale tu conosco e não Deus, para que a gente não morra. Hoje a gente sabe que Deus fala com o homem e ele continua vivo. E aí eles se afastaram. Quando eles deveriam ter se aproximado, ter reconhecido os erros, os pecados, e não. E aí eles não tinham suporte para vencer. É por isso que só Josué e Caleb venceram, né? Porque eles se renderam. Até onde Deus permitiu eles foram, né? Mas os outros não. E aí lá na frente, quando o povo mais uma vez murmura, se eu bem me lembro, acho que em Refidim, e tem vários códigos aí nessa passagem, quando eles murmuram ali, o Senhor manda as víboras ardentes, né? E aí que o povo começa, né, e as víboras começam a matar muita gente começa a morrer de víbora, né? Tá andando no deserto, lá por lá, aí passa uma víbora, morde um, morre, né? E outro e tal. Muita gente morreu por causa dessas víboras ardentes, devido ao pecado deles de murmuração. E aí quando o povo cai em si, o povo diz: não, a gente pecou. Aí eles vão até Moisés, e Moisés diz, aí diz para Moisés: Moisés, intercede por nós, porque nós pecamos contra o Senhor e contra ti. Aí Moisés vai e intercede. Aí o Senhor diz o quê? Pegar e fazer uma arte de, não me lembro se era de bronze, de metal, agora não me lembro ao certo. E fazer uma serpente. E todo aquele que olhar para a serpente viverá, não vai morrer. Aí, aquela serpente já era falando de Cristo. Que era o Senhor falando que na cruz do Calvário ia tirar a autoridade da serpente e dar a autoridade ao homem, devolvendo a vida para o homem. Ali já era falando de Cristo também. Mas, infelizmente, por falta de entendimento, de conhecimento, o que foi que o povo de Israel fez mais na frente? Começou a adorar aquela arte, né? E lá eles chamavam de Neustan, acho que era esse o nome que eles davam. E aí começaram a pecar. Até que, não me lembro qual foi, mas um determinado rei que pegou aquela arte
e destruiu, porque viu que estava se tornando um instrumento de idolatria. Não sei se foi Josias ou se foi outro, não me recordo agora. E aí foi destruído lá na frente, mas era falando de Jesus. E o tempo todo Josué, o nome de Josué não era Josué, o nome dele era Oséias, o nome original, o verdadeiro dele. Só que Deus muda o nome dele para Josué, que no original é muito semelhante a Yeshua, que é também falando de Jesus. José também era uma tipologia de Jesus Cristo, que no final das contas ele vai se encontrar com seus irmãos e vai perdoar, né? Os irmãos vão até ele, né? Pedir alimento, né? E José recebe eles e há uma reconciliação familiar ali. No mesmo jeito vai ser no fim, que Cristo vai receber seus irmãos e vai se reconciliar, né? Porque os irmãos mataram Cristo, né? Foi a nação que matou ele, a nação judaica. Claramente para aqueles que não cometeram um pecado imperdoável, né? A gente sabe que os fariseus que blasfemaram do Espírito, né, dizendo que fazia por Beelzebul, aqueles ali já era. Então, o tempo todo é falando do Senhor Jesus. O tempo todo. E quando Jesus aparece no Evangelho de Mateus, né, naquele período ali, e outra coisa também, Isaías e todos os profetas iam profetizando de Cristo, né, o tempo todo. Falando de uma virgem, o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o tempo todo falando de Jesus. E ali quando finaliza com Zacarias, né? Eu creio que é Malaquias, depois Zacarias. E ali naquele momento que encerrou com Zacarias, o momento profético, há um silêncio de 400 anos, se eu bem me lembro, que chama o período interbíblico, né? O silêncio profético, que Deus não falava nada. Era só o que já estava escrito e pronto. Ninguém tinha visão, revelação, né? Não tinha. Era silêncio total. Deus não falava de maneira alguma. Se quisesse ouvir alguma coisa da parte de Deus, era só ir ler a Torá, e o que tinha já escrito. Porque de Deus falar naquele momento não falava, né? E aí tem um caos, é algo assim terrível. Aí tem até um livro na Bíblia Católica, tem um livro chamado Macabeus. Aquele livro ali ele não tem valor bíblico, mas ele tem valor histórico. E aí Macabeus foi uma determinada família, que se eu bem me lembro, viveu naquele período, e os reis, né, naquela época, acho que era a Grécia, estava dominando. E aí ele queria colocar um sacrifício imundo no templo. Ele não queria deixar os judeus adorarem a Deus, queriam sacrificar porcos no templo de Deus, era um negócio terrível. Aí foi que o povo se rebelou contra o rei da época, né, e aí foi uma guerra sangrenta, foi algo terrível. E aí, depois desse período aí de guerra, de uma situação de silêncio total, Cristo aparece, né, como a luz que dissipa as trevas, né, que ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos vão e dizem. Uns dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é Elias, um dos profetas. Aí Jesus pergunta e diz assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro vai e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí quando Pedro diz isso, aí Jesus vai e diz: esta é a minha igreja. Acho que é mais ou menos assim. Esta é a minha igreja. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala isso, que ele anuncia essa palavra, eles estão num lugar que geograficamente é conhecido como as portas do inferno. Geograficamente. Aí quando ele diz assim, que o povo estava sentado em trevas, viu uma grande luz raiar, foi com a declaração de Pedro. Quando Pedro declarou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, aí a luz de Cristo radiou naquele lugar, estava em trevas. E tem uma... Agora não vai dar para a gente, né, assim, aprofundar.